E aí pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje falando de Goblin Slayer, que é uma light novel que já apareceu aqui antes mesmo do anime estrear. Eu li o primeiro volume, foi um dos volumes que mais me prendeu até hoje. Eu tive que brigar comigo mesmo para não ler ele de uma vez, para dar tempo de eu processar a história, né? Então ler um pouquinho, pausa, ler um pouco de novo, pausa, para dar tempo de você realmente absorver tudo. Então, quando o anime estreou, eu já tinha lido um monte de volumes. E aqui no canal começaram a pedir para eu falar mais da série, trazer os spoilers. Então, hoje, antes de começar a comentar sobre o que o anime não mostrou, eu vou revisitar o filme que mais parece um OVA, de 1 hora de duração. Porque quando eu assisti esse filme, eu fiquei com a sensação de que parecia que estava faltando muita coisa. Parecia que tinha algumas cenas que não se encaixavam direito com outra. Parece que deu um pulo. Então hoje, revisitando o filme, estou com ele aqui aberto, estou com a Light Nova em mãos e vou verificar se essa sensação que eu tive de cortes realmente está certa. É um volume de mais de 200 páginas, teoricamente 1 hora não é o suficiente para fazer uma boa adaptação, então eu vou conferir agora e compartilhar com vocês as alterações que o Goblin Slayer realizou no quinto volume da Light Novel. Lembrando que o anime pulou o volume 3 e pulou o volume 4. O volume 3 é um volume bem parado, que se passa no festival. Eu acho que não tem como adaptar ele para anime sem o povo achar que é chato. E o volume 4 é um conjunto de histórias curtas, algumas delas apareceram na primeira temporada do anime. Porque essas histórias curtas acontecem durante os volumes 1, 2 e 3. Então, iniciando, o anime, como sempre, pula poemas, pula a parte dos deuses. Então, vamos para o poema. Ó aventureiro, em que tragédia você deve morrer? Um pequeno espaço existe numa lápide. Ó aventureiro, cujo nome eu não conheço, embora você não tenha o deixado conosco. Ó aventureiro, se você me chamar de amigo, ó meu amigo. É difícil adaptar o poema para fazer algo com rima, mas é isso, vamos continuando a história. O filme abre corretamente com o outro grupo enfrentando os Goblins e depois vamos para a carta que o Goblin Slayer recebeu. No filme estão falando da carta enquanto já está acontecendo aquela batalha lá na vila, isso não ocorre na Light Novel. O grupo do Goblin Slayer está caminhando para uma planície onde só se consegue ver árvores mortas e neves até o horizonte. E eles vão conversar um pouco, inclusive mencionando do porquê goblins atacando durante o inverno, que não seria muito melhor eles ficarem dentro da caverna quentinha deles. Mas aí vão levantar a possibilidade de que talvez durante o outono a colheita, entre aspas, deles não deu muito certo, então eles não têm outra alternativa senão atacar durante o inverno. Também é mostrado o Goblin Slayer preparando as flechas cujas pontas soltam. Como não sabia onde estava o ninho dos goblins, ele queria soltar uma dessas flechas em um. É para ter veneno na ponta. Ao arrancar a flecha, vai sair só o cabo. A ponta vai continuar dentro do Goblin. Aquilo ali vai espalhar o veneno. Vai começar a apodrecer a carne. Vai provavelmente gerar doença. E o objetivo é que essa doença se espalhe entre os goblins do ninho. E durante a caminhada eles vão ver fumaça e descobrirem que a vila à frente está sendo atacada pelos goblins. Aí nós temos a sequência de ação que nós temos no anime, na light novel um pouco maior, e em seguida vamos lá para a cena do banho. A cena ali do banho estranhamente alterou algumas sequências do diálogo. Depois de conversar sobre Goblin Slayer, as duas garotas conversam sobre os elfos conseguirem viver bastante, aí conversam sobre o passado da elfa, e ali ela canta uma pequena canção. O que é que nos esperas ao final do rio? Quais flores desabrocham no lugar para onde os pássaros voam? Se o útero do vento está além do horizonte, então de onde o arco-íris vem descendo do céu? Para longe nós devemos caminhar para descobrir as respostas. Mas justas são as coisas que no caminho nós encontramos. Aí depois dessa canção, a elfa vai comentar sobre o corpo da sacerdotisa, de como ela ainda está se desenvolvendo e ficando com inveja dela.
Aí vão voltar a comentar sobre a diferença entre humanos e elfos, até que finalmente a sacerdotisa vai sugerir saírem logo do banho, e a elfa vai dizer que tem que fazer isso mesmo porque o mundo se recusa a pegar leve com elas. Aí vamos para a cena da taverna, aí talvez aqui eu já tenha noção do porquê eu senti que o filme estava faltando muita coisa ou que algumas coisas não pareciam bem conectadas. A cena na taverna, por exemplo, é muito maior e tem muito mais explicação do que tem no filme. Só para ter uma ideia, olha essa pequena sequência da Light Novel. Sim, o Goblin Slayer disse como se fosse a coisa mais normal do mundo a se dizer. Eles pretendem matá-los de fome. Houve um som alto de um crack vindo da lareira. Por um tempo ninguém falou nada. Houve outro barulho e a madeira se partiu em dois, faíscas voando. Mas o inimigo era grande e eles eram poucos. Goblin Slayer continuou. Essa tática tem seus usos, mas não quando você está tentando exterminar uma quantidade gigantesca de inimigos. A sacerdotisa imaginou a cena, o terror de enfrentar goblins que estavam morrendo de fome. Aí continua e continua e continua. Vão até mesmo perguntar qual estratégia o Goblin Slayer usaria e ele vai falar, não, nenhuma. Vamos simplesmente atacar de surpresa. Aí continuando, nós temos eles caminhando, depois acampando e depois entrando naquela caverna. E novamente mais uma sequência que deu aquela sensação, parece que as cenas estão meio desconexas. No filme, eles têm a questão da armadilha, já menciona que talvez tenha alguém com inteligência dentre os goblins. E de repente já estão falando, não, vamos atacar pela direita e já começa a invocação da sacerdotisa. A sequência na Light Novel é muito maior, não assim tão grande, mas cortaram as análises do Goblin Slayer, ele verificando, eles mencionando quais seriam os planos, os membros do grupo se preparando, verificando as coisas. No filme fica só pulando de coisa em coisa. Parece que não perde um tempo tentando construir realmente a cena. Aí seguindo a caverna nós temos a parte de combate, a elfa vai levar uma flechada. E novamente temos mais um exemplo do que parece que o filme simplesmente vai pulando de cena em cena, não parece ter algo coesivo. Depois que já tiraram a ponta da flecha da elfa, já perguntaram se ela conseguiria continuar atirando flechas, vai ter uma discussão do grupo, vão comentar sobre a necessidade de continuar em frente explorando, vão falar que estavam sem confiança na quantidade de milagres e magias que o grupo ainda tinha, mas o Goblin Slayer falar que eles precisam continuar e que se precisasse eles poderiam voltar e ele continuava sozinho. Mas aí é claro que ninguém vai deixar o Goblin Slayer sozinho, vão continuar com ele e vão inclusive ir correndo, seguindo em frente. E isso o Goblin Slayer vai ignorar os colegas ainda discutindo e vai dar uma olhada em volta. Pensando, os goblins estavam em menor número e não tentaram fugir. Teve um goblin que copiou o truque dele. Outro que recebeu primeiros socorros para tirar a ponta da flecha. E ainda tinha alguém comandando eles. O Goblin Slayer vai dizer, eu não gosto de nada disso. Aí sim nós vamos para a cena do altar. Seguido nós temos a grande conversa ali com a garota no altar. Aquilo que o filme já mostrou. Aí vamos pro passado ver o que levou àquela situação, o grupo morrendo, igual o filme mostrou. Aí chegamos na parte que a garota acorda, o Goblin Slayer vai conversar com ela, depois tem eles reunidos, conversando também. Essa sequência na Light Novel é muito maior, tem muito mais diálogo. E depois dessa parte nós temos o interlúdio que o filme cortou. Nós vamos ver a amiga do Goblin Slayer lá da fazenda chegando na guilda, a garota da guilda tá lá, vão conversar. É algo extremamente curto. E depois sim nós vamos para a parte que as garotas estão na jaula e eles estão seguindo para onde estão os goblins. Aí novamente a sequência em si está correta. Tudo que aconteceu ali no filme está aqui na Light Novel, mas novamente inúmeros detalhes são cortados. Depois que a garota vai lá, ataca o Goblin, aí tem que conter ela, aí tem uma conversa rápida, aí de repente já mostra uma cena assim, mostrando do lado de fora, a neve caindo, aí volta pra dentro, as garotas estão trocando de roupa, aí depois já pula de novo, eles estão ali em outro lugar, falando se podia ter deixado os reféns ali mesmo, assim, fica uma sequência corrida que
como eu falei, daquela sensação de que as cenas não estão realmente conectadas. Você não tem o grupo discutindo para verificar se tem sobrevivente entre os prisioneiros. Você não tem o Goblin Slayer falando de coisas básicas como guardar os milagres, não tentar curar nenhuma delas, porque não importasse que prisioneira eles encontrassem, elas não seriam úteis no combate. Não temos a informação de que nenhuma garota foi levada daquela vila que eles visitaram. Ou seja, elas vieram de outras. E o Goblin Slayer vai pensar, será que os Goblins trouxeram essas garotas caminhando pela neve? Isso é possível de acontecer? E nisso o Goblin Slayer vai acabar falando para as garotas trocarem de roupa, porque provavelmente elas não conseguiriam lutar muito bem daquele jeito que elas estavam vestidos. Aí depois que tem a conversa da Elfa com o Goblin Slayer, nós vemos uma última checagem da prisão, verificando que não tinha nenhuma refém naquela cela que verificaram. E então o grupo deixa a parte da prisão, largando os reféns para trás, porque era melhor deixar eles ali, estariam provavelmente mais seguros do que no meio do combate. Aí nós temos o maior corte até agora do filme. O grupo vai discutir sobre se eles iriam atacar o líder agora. O Goblin Slayer vai falar que não era o momento, que eles não estavam preparados ainda. Vai ser proposto então atacar o depósito dos armamentos. Nós temos uma longa sequência até eles chegarem nesse depósito. Vai ter batalha, vai ter conversa. Enquanto o anime colocou uma conversa rápida ali no meio, aí já chegou lá, já destruiu tudo. Essa parte na light novel é enorme. Até que finalmente acabam a parte do depósito e chegamos na cena dos goblins se reunindo. Aí novamente é um caso de como o filme parece que as cenas não se conectam. O grupo vai sair do local que eles acabaram de destruir e ali do corredor eles vão conseguir ver aonde estão os goblins se reunindo. Aí ao ver aquilo, o Goblin Slayer já vai falar que eles fizeram besteira. E nisso a elfa não vai pegar o arco dela, apontar pro Goblin. Ela vai simplesmente perguntar, realmente em dúvida, como assim? Aquele não é o chefe inimigo? Eu poderia atingi-lo daqui. Aí nisso, nosso amigo lagarto vai explicar, não, você não pode fazer isso. Matando ele, sobrará um exército de goblins sem uma liderança. E não dá pra imaginar o que eles fariam. Aí o lagarto vai virar pro Goblin Slayer e perguntar, mas aposto que não é apenas isso, né? Aí sim o Goblin Slayer vai falar que realmente não é só isso. E vai perguntar se eles não conseguem ver. Aí vão perguntar, uai, são apenas goblins, não é? Aí o Goblin Slayer vai falar que ele é o mestre dessa fortaleza. Essa é uma cerimônia. Eles vão promover ranks ou distribuir prêmios. Enquanto que no anime é tudo mais corrido, falando que é simplesmente uma cerimônia de coroação. Aí na sequência, quando a garota começa a gritar, nós perdemos toda a análise da sacerdotisa. O Goblin Slayer perguntando o que está acontecendo, porque ela está gritando, vamos verificar se tem alguma ferida, não tem. Aí era uma maldição, precisava curar ela, enquanto a sacerdotisa está tentando curar, os goblins começam a ficar agitados porque estavam esperando o sacerdote que não aparecia. Aí então os olhares do Goblin Slayer e do Paladino vão se cruzar, aí vai ter o comando de ataque. Eu também achei essa cena no filme mais estranha, na light novel ela tem mais impacto, tem inclusive uma ilustração. Aí os Goblins vão começar a atacar, tem toda aquela sequência de combate que na light novel é muito maior. Tem muito mais explicações, mas eu não gosto de ficar entrando em detalhe de combate. É algo cansativo de discutir, você falar, não, mataram um Goblin aqui, aí depois tinha mais um ali e mais outro aqui, que o anime pulou esse aqui. Aí é melhor só falar que resumiram a batalha de maneira espetacular. Eu chamo a atenção em especial para o ponto que mostra o Goblin Paladin analisando a situação, ele verificando que eles estavam completamente, vamos dizer, derrotados, e que então a única possibilidade que eles tinham era perseguir e matar os aventureiros. Vai ser usada uma magia nos Goblins que remove completamente qualquer senso de inteligência que talvez um Goblin possa ter, em troca de ficar mais forte. Vão mostrar itens que o grupo do Goblin Slayer preparou para recuperar as forças no meio da batalha. Então uma sequência gigantesca cortada até que finalmente a batalha acaba e chegamos num ponto que o anime nunca mostra, que são os interlúdios envolvendo os deuses. Tinha acabado, então a ilusão e a verdade
vão parar de olhar para o tabuleiro, vão olhar um para o outro e vão se cumprimentar em alegria. A aventura tinha acabado e tinha sido um sucesso. A verdade e a ilusão vão ficar tão alegres que outros deuses vão se juntar a eles. O caos estava ali, a ordem, o medo, o tempo, a morte e o vazio. Era uma celebração, uma bênção. Ninguém sabia se foi o destino ou o acaso que decidiram como os dados caíram. Teve resultados bons e ruins. Aqueles que causavam alegria como também tristeza. Alguns dados davam vitória aos aventureiros, outros aos monstros. Assim era a vida. E tudo isso era mais motivo de sair numa aventura. Porque existia algo mais maravilhoso do que aquilo? Aí vamos para a parte final, todo mundo comemorando, algum detalhezinho cortado aqui e ali. O Goblin Slayer separado, vigiando. A sacerdotisa vai até ele e não temos muita mudança em relação à light novel e pelo menos a música final do filme é legal. Então é isso, esse foi o filme Goblin Slayer Goblin's Crawl, novamente relembrando que ele adaptou o volume 5. A próxima temporada já está confirmada, quando ela for exibida eu vou fazer as comparações aqui no canal. E enquanto não chegamos a elas, eu vou trazer os spoilers dos volumes seguintes. Eu estou pensando em fazer os próximos 2 volumes de maneira curta, spoilers rápidos, porque o anime já está chegando, talvez em outubro, julho. E depois desses volumes eu talvez faço spoilers mais detalhados, como eu faço com Damati e Gringar, que eu estou devendo no próximo vídeo. Mas é claro, opiniões, sugestões, comentários aí, eu faço isso para vocês. Então, é isso pessoal, vejo vocês no próximo vídeo. E deixo meus sinceros agradecimentos aos membros do canal, algumas coisas aqui só foram possíveis graças à ajuda de vocês. Realmente, obrigado.